pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago passo a passo desse modelo de tapete aqui, ó, super rápido, fácil, econômico. Gente, para fazer essa peça eu utilizei o fio número 6, mas você também pode fazer com o fio número 8. No vídeo eu falo certinho como fazer. Para fazer ela maior, eu também explico aqui na videoaula. Para fazer essa peça, eu utilizei 270 gramas de fio, né? Você pode usar fio ou barbante. Eu utilizei 270 gramas e as medidas dessa peça, ela ficou com 70 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica aí no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Compartilha o link dessa videoaula nas suas redes sociais e deixa aqui abaixo o seu comentário. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul na cor rosa. Esse rosa é um rosa neon. E vou utilizar também o fio verde água. Esse aqui é o bem clarinho, gente. Todos eles são fio número 6. Você também pode trabalhar com fio número 8. E para trabalhar com fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Uma tesoura para arrematar, para cortar o meu fio. E se você tiver uma agulha de tapeçaria, vai ajudar também na hora do arremate. Vou começar aqui, gente, trabalhar com o meu fio na cor verde água. Então, eu peguei aqui o meu fio, vou fazer aqui a minha laçadinha e puxo, ó, para fazer o meu primeiro nozinho, que é o nozinho inicial. Agora, eu vou fazer uma, aí eu venho aqui e puxo, ó, esse nozinho. Fiz uma correntinha. 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total de 41 correntinhas. Fiz aqui, gente, um total de 41 correntinhas. Se você quiser fazer a sua peça maior, você vai aumentar de 5 em 5 correntinhas. Então, fiz aqui as minhas 41 correntinhas. Eu vou laçar, vou pular 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, no quinto ponto de base, eu vou vir aqui nele e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Novamente, laço, venho no próximo e vou fazer, gente, essa repetição até chegar lá no final. Ponto alto sobre cada ponto de base. Finalizei aqui, gente, fui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, né? E aqui eu fiquei com um total de 38 pontos altos. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, vou vir bem aqui e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. A gente já vai escondendo esse fio aqui, ó. Laço, venho no próximo ponto e repito o meu ponto alto. Vou trabalhar assim até chegar no final. Vamos ficar novamente aqui com um total de 38 pontos altos. Fui fazendo aqui, gente, ponto alto sobre cada ponto de base. O meu trabalho, ele tá ficando assim. Chegou aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto em cima desse último pontinho aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Desculpa, gente, bati aqui. Fiz as minhas 5 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Pra gente ficar com uma argolinha aqui, da mesma forma que ficamos aqui desse lado. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, vou vir no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos altos.
A gente tá trabalhando a nossa volta de número 2. Faço 2 correntinhas, vou laçar, eu vou pular 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, outro ponto alto. 2 correntinhas, laço, vou pular 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou repetir essa minha sequência, ó, de 3 pontos altos, que é um ponto alto para cada pontinho de base. Então, o meu trabalho, ele vai ficando assim, ó. Grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, pulou 2 pontos de base, foi no terceiro, e vamos repetindo assim, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no final, gente, agora eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, desse lado, a gente também vai ficar com 8 grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, deu certinho. Vou fazer agora 2 correntes novamente, vou laçar, vou vir aqui nessa argolinha que a gente fez, vou fazer um ponto alto, 2 correntes, laço, venho aqui novamente dentro da argola, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Vamos fazer essa sequência até ter um total de 6 pontos altos, separado por 2 correntes. Fiz 3, 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, 5, 2 correntes novamente, e 6. Então, nessa argolinha aqui, a gente ficou, ó, ajeita aqui os pontos para depois a peça não ficar torta. Na curva aqui do trabalho, a gente ficou com um total de 6, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos separados por 2 correntes. Tudo que fizemos, que a gente fez aqui, ó, nessa argolinha, que é a curva do trabalho, vamos repetir desse lado aqui. Então, fiz aqui os meus 6, vou fazer 2 correntes, laço, e aqui desse lado a gente vai fazer essa mesma repetição. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, pulo 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou fazer novamente o meu grupinho de 3 pontos altos, que será um ponto alto para cada ponto de base. Observem que vai ficando igualzinho, ficou desse lado, vai ficar desse lado aqui. Então, eu vou continuar até chegar no final, onde a gente vai ficar com os 8 grupinhos, né, de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E quando chegar aqui dentro dessa argolinha, vocês vão fazer essa mesma repetição. Então, eu vou concluir aqui toda a minha volta de número 2. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 2. Então, tudo que a gente tinha feito desse lado, eu fiz aqui, ó, desse lado. Fiz aqui os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, separados por 2 correntes. Cheguei aqui, fiz as minhas 2 correntes novamente, vou contar 1, 2, e no terceiro ponto aqui, que a gente fez para dar altura de um ponto alto, eu vou prender e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, a gente tá iniciando a carreira de número 3. 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e 2 correntes que será de separação. Vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes, ó, vou pular esses 2 pontos, vem no intervalo de 2 correntes. E aqui, eu vou fazer aquele meu grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim.
fiz os meus 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no próximo e vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma, ó, ficou assim. Vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de 2 correntinhas, antes desses 3 pontos altos aqui, ó. Então, eu vou seguir até chegar aqui. Fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E aqui, a gente ficou com um total de 7 grupinhos. Mas, Isabela, nessa outra carreira a gente não ficou com 8? Vai ser assim, gente. Uma carreira vai ser com 8, uma com 7, uma com 8, uma com 7. Porque essa carreira aqui, a gente começou fazendo os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, a gente subiu, ó, as 3 correntinhas e fez as 2 correntinhas de separação, porque aqui vai ser base para fazer a outra carreira que será igual a essa. Então, fiz aqui, ó, os meus grupinhos. Cheguei aqui, fiz 2 correntinhas, vou laçar, vou pular esses 2 pontos, vou vir em cima desse ponto aqui e vou fazer um ponto alto. Pra ficar aqui, ó, da mesma forma que ficou aqui. Pra gente ficar com uma argolinha, digamos que seja argolinha, não, ponto tela, gente, pra ficar com ponto tela aqui e um ponto tela aqui. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, daqueles 6 pontos, e em cima desse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo pontinho. 2 correntinhas, laço, venho aqui em cima desse ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Então, na carreira anterior, ó, a gente tinha 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. Nessa carreira, a gente vai ter 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu fiz 2, vou fazer mais 4 e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui, gente, os meus grupinhos de 2 pontos altos agora, separado por 2 correntes. Então, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 2 correntinhas. Fiz aqui, ó, as minhas 2 correntes, vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, e vou seguir fazendo aqui, gente, ó, desse lado, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Vai ser a mesma repetição, ó, que a gente fez ponto alto nesse último ponto, aqui a gente fez um ponto alto no primeiro ponto. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse. Tudo que a gente fez aqui, ó, nessa curvinha do trabalho, a gente vai fazer nessa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho que dá certo. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, finalizar aqui a minha volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 3, ficou assim o meu trabalho. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. A gente ficou com os 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Quando chegou aqui no final, vou puxar aqui para fazer junto com vocês. Fiz as minhas 2 correntinhas, aí aqui, ó, eu contei 1, 2 e no terceiro ponto, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes. Estamos iniciando a carreira de número 4. Laço, venho aqui nesse espaço de 2 correntinhas e aqui eu vou fazer 1, 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas que a gente subiu, a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos. Observem, gente, que agora será só carreiras de repetição. Essa carreira aqui, ela vai ser igualzinho a essa. Então, nessa carreira, a gente vai ficar com 8 grupinhos de 3 pontos altos. Igual a gente ficou nessa aqui. Faço 2 correntinhas, laço, venho aqui, ó, nesse espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos. 2,
Esse barulho é a cadeira, gente. E 3. Vou fazendo assim, ó, grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até chegar aqui, nesse último intervalinho, que a gente fez aqui de 2 correntinhas, ó, antes de chegar na curva do trabalho. Vocês vão tirar como base sempre esses pontos altos, ó. Então, até chegar aqui, rente com esse ponto alto, é a lateral, tanto desse lado quanto desse. E essa parte aqui, ó, que a gente tinha feito aqueles pontos altos separados por 2 correntes, é a curva do nosso trabalho, tanto desse lado quanto desse. Fui fazendo, gente, aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Quando eu cheguei aqui no final, eu fiz 2 pontos altos, ó, nesse intervalo de 2 correntes, vou laçar. E em cima aqui desse ponto alto, que é o último ponto aqui da lateral, eu faço um ponto alto. Pra ficar aqui, ó, da mesma forma que ficou desse lado aqui. Faço 2 correntes agora, laço. Em cima desse primeiro ponto alto da curva do trabalho, eu faço um ponto alto. Laço, e em cima desse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho, porque eu estou fazendo um aumento no último ponto. 2 correntinhas, laço, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. E em cima desse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, aqui nesse mesmo pontinho de base. Então, aqui, eu vou ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Vou fazer assim, ó, até chegar aqui no último grupinho. Fiz aqui os meus grupinhos com aumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui na lateral do trabalho, eu vou repetir da mesma forma que ficou desse lado aqui, ó. Então, eu fiz as minhas 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, e nesse intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Pra gente ficar com um total de 3 pontos. 2 correntes, laço, pulo esse grupinho, venho no próximo intervalo e sigo fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eu vou fazer assim até chegar no final. Então, tudo que a gente fez nessa lateral, vamos repetir nessa, e tudo que a gente fez desse lado aqui, a gente vai repetir desse lado. Eu vou concluir aqui, ó, toda a minha volta de número 4. Cheguei aqui no final, gente, fiz as minhas 2 correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Finalizei aqui a minha volta de número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos iniciar agora a volta de número 5. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e 2 que será de separação. Vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse intervalo e vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui nesse próximo intervalo e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Observem, gente, que essa carreira aqui de número 5, ela vai ser igualzinha a essa carreira de número 3, ó. Que na carreira de número 3, vocês lembram que a gente subiu 3 correntinhas e fez 2 de separação. Então, essa carreira será igualzinho a essa. Eu vou fazer aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, a gente vai fazer as 2 correntinhas e um ponto alto em cima desse ponto, para ficar igualzinho ficou desse lado. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho até chegar aqui. Fui fazendo aqui, gente, até chegar no último intervalo de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, novamente eu fiquei com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Fiz aqui o meu último ponto alto, já fiz 2 correntinhas, porque agora na curva do trabalho eu vou laçar, venho nesse primeiro ponto e faço aqui um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto.
laço, e nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Oi! Então, gente, aqui eu fiquei com um total de 3 pontos altos. 3 não, 4 pontos altos. Foi um ponto alto para cada ponto alto, e aqui no final a gente fez um aumento. Nessa carreira anterior a gente tinha 3, nessa a gente vai ficar com 4. Então, eu vou seguir fazendo, ó, os meus grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até chegar aqui. A gente vai fazer um total de 6 grupinhos iguaizinhos a esse. Ó, sempre 4 pontos altos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Agora, a gente vai sempre aumentar essa parte aqui, ó. Aqui a gente tem 4, na próxima a gente vai ter 5, 6... Porque sempre nessa parte aqui, ó, da curva do trabalho, tanto desse lado quanto desse lado aqui, a gente vai sempre fazer aumento. Até chegar na parte do bico, a gente vai seguir fazendo aumentos. Então, virei aqui o trabalho. Agora, na parte da lateral, fiz aqui as minhas 2 correntes de separação novamente. Vou laçar. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, laço, e nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos, que é aqueles nossos grupinhos, né, de 3 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir fazendo essa mesma repetição. Tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, eu vou repetir desse lado aqui. Então, vocês estão vendo, gente, que agora é carreira de repetição? Essa carreira aqui, ela tá ficando igualzinha essa daqui, ó. Então, agora, sempre vai ser assim. Uma carreira vai ser igual a essa, a próxima será igual a essa. Uma igual a essa, a próxima é igual a essa. E aqui, ó, na curva do trabalho, tanto desse lado quanto desse lado, sempre um aumento no último ponto. Nesses 6 grupinhos aqui, ó, 6 grupinhos com aumento. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, eu vou fazer um total de 10 voltas, contando com essa primeira carreira aqui de pontos altos, ó. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou terminar essa minha 5ª carreira e fazer mais 5, para ficar com um total de 10 carreiras. Sempre nessa repetição, uma será igual a essa, a outra igual a essa. E aqui, ó, sempre um aumento no último ponto. Para não ficar tão repetitivo o vídeo, eu vou adiantar o meu, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho, que é a mesma sequência, gente, é a mesma repetição. Vou fazer aqui, quando eu tiver as minhas 10 voltas, eu volto aqui para a gente dar sequência e continuar a fazer o nosso tapete, para fazer o bico da nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui as minhas 10 carreiras. Vou contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa 10ª carreira, aqui desse lado a gente ficou com 8 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, nessa parte aqui, gente, ó, que a gente veio fazendo os aumentos, na parte dos aumentos, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Cheguei aqui no final, tô dobrando aqui a peça, porque eu tô um pouco sem espaço aqui. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui, nessa 3ª correntinha. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo agora, até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas. Se você for trocar de cor, você vai cortar o fio, igual eu vou fazer aqui junto com vocês. Mas, se você não for trocar de cor, você pode continuar fazendo com a mesma, do mesmo jeito que a gente vinha fazendo, né? Caminha aqui com ponto baixíssimo, e aqui vocês vão fazer os grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou pegar agora o meu fio na cor rosa neon. Peguei aqui, ó, o meu fio. Vou vir nesse mesmo intervalo que eu cortei, porque já vai ficar mais fácil na hora de fazer o arremate. Então, eu vou vir aqui, ó,
nesse mesmo espacinho, vou pegar o meu fio na cor rosa e vou prender aqui, fazendo uma laçadinha. Se você não quiser fazer essa laçadinha, você pode fazer só um nozinho. Vou subir 2, 3 correntinhas. Ficou aqui, ó, as minhas 2 perninhas de fio, já vai facilitar na hora do arremate, porque a gente dá uns nozinhos e esconde a ponta do fio. Laço. Venho aqui no mesmo espaço e faço o grupinho de 3 pontos altos, ó. Contando, fiz 2 pontos altos. Contando aqui, com essas 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, venho no próximo grupinho e repito os meus 3 pontos altos. Vocês vão observar que aqui, essa carreira aqui é a carreira de número 11. A gente não começou a trabalhar aqui, ó. A gente não vai ficar com aquele ponto alto igual a gente vinha ficando. Porque agora essa carreira, ela será diferente. Eu vou fazer aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegar aqui, ó, nesse último intervalo, antes de começar a curva do trabalho, ó. Então, vou trabalhando até chegar aqui. Fui fazendo, gente, os grupinhos agora de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Cheguei aqui, fiz as minhas 2 correntinhas novamente, laço. E agora, ó, nesse próximo intervalo de 2 correntes, que é a divisão da parte da lateral da nossa peça com a parte que vai fazendo a curva do trabalho, ó, vou vir aqui nessa divisão e vou fazer 3 pontos altos também aqui, ó. Nesse mesmo espaço. Para formar aqui mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. Ficou assim. 1, 2 correntes, vou laçar, vou pular um ponto, venho no próximo ponto e faço. Então, gente, eu pulei aqui esse primeiro ponto alto, ó, já aqui da curva do nosso trabalho, daqueles grupinhos de ponto alto que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Laço, venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito mais outro ponto alto. 2 correntes de separação, vou laçar, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito mais um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, naquela parte que a gente tinha os pontos altos, a gente ficou com 2 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Faço 2 correntes novamente, laço, e agora, nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, laço, pulo esse primeiro, venho no próximo e vou seguir fazendo essa mesma repetição. Então, aqui, gente, nessa parte aqui, ó, na parte da curva da nossa peça, vai sempre ficar assim, ó. Em cada grupinho desse que a gente vinha fazendo, em cada grupinho desses que tem 9 pontos altos, vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos com uma corrente de separação, ó. Aqui a gente pulou esse primeiro ponto. Aqui a gente pulou um ponto, ó, e aqui também um ponto, entre um grupinho de 3 pontos altos e outros. Sempre nos intervalos de 2 correntes vai ser 2 pontos altos. Chegou aqui na lateral, ó, 2 pontos altos não, grupinhos de 3 pontos altos, igual a gente vinha fazendo aqui. Chegou na lateral desse lado aqui, ó, vocês vão repetir da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu vou dar a volta aqui em todo o meu trabalho. Quando chegar nessa parte oval aqui também, gente, ó, vocês vão fazer a mesma repetição que vamos fazendo desse lado aqui. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha carreira, foi ficando assim, ó, toda com rosa neon. Então, em cada intervalo de 2 correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E nessa parte aqui, onde a gente tinha a curva do trabalho, né, que tem os pontos altos, fui fazendo da mesma forma que eu expliquei a vocês, ó. Pulei um ponto, fiz um ponto alto para cada ponto, pulei um ponto alto para cada ponto. Para cada espaço desse, a gente ficou com um grupinho de 2 pontos altos. E aqui no espaço de 2 pontos altos, não, gente, de 3 pontos altos.
2 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, e pulei um ponto apenas. E nos intervalos de 2 correntes, fiz 3 pontos altos. Fui fazendo assim, ó, dando a volta em todo o meu trabalho. Fiquei aqui com um total de 52 grupinhos desse de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo aqui. Na terceira correntinha, ó, fiz as minhas 2 correntinhas, prendi com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar ali no espaço de 2 correntinhas novamente. Se você não for mudar de cor, você pode começar a fazer aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Se você for mudar de cor igual a mim, eu vou puxar aqui e vou cortar esse fio. Porque agora eu vou trabalhar com fio na cor verde água novamente, ó. Então, caminhei aqui para esse intervalo para ficar mais fácil na hora de arrematar o fio. Peguei aqui o meu fio na cor verde água. Vou vir aqui, ó, bem onde eu cortei o meu fio. E vou prender esse fio aqui com uma laçadinha novamente. Vou subir 2, 3 correntes. Laço e nesse mesmo intervalo, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, pulo esses 3 pontos, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço 3 pontos altos aqui, ó, nesse intervalo. Ficou assim. Agora, gente, nessa volta aqui, a gente vai sempre fazer assim. Em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai ter um grupinho de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Vou fazer assim, dando a volta em toda a minha peça. Sempre, em cada intervalo de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos altos. Finalizou essa volta, vocês vão fazer mais uma igualzinho a essa daqui, ó. Então, a gente trabalhou aqui 10 voltas com esse verde água, uma volta, né, que é a 11ª com o rosa neon, a 12ª com o verde água, e a 13ª, eu vou trabalhar com rosa neon também. A 13ª será igualzinho a essa, gente. Então, a volta de número 13 será igualzinho à volta de número 12. Em todos os intervalos de 2 correntinhas, vocês vão fazer 3 pontos altos. Eu vou concluir aqui, vou finalizar aqui essa volta, vou fazer a outra da mesma forma que eu fiz essa, só vou mudar a cor, que eu vou trabalhar com rosa neon, e volto pra gente fazer a outra carreira de bico. Bom, gente, adiantei aqui o meu trabalho, fiz da mesma forma que eu falei pra vocês, tá ficando assim. Fiz a minha carreira com o rosa neon, depois eu finalizei, fiz a carreirinha com verde água e mais uma com rosa neon. Com a mesma repetição, gente, ó. Em cada intervalo de 2 correntinhas, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Essa carreira, ela ficou igualzinho a essa. Cheguei no final, eu cortei o meu fio. Cheguei aqui no final, eu caminhei com um ponto baixíssimo até esse intervalinho aqui de 2 correntes e cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor verde água novamente. Então, eu peguei aqui o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo intervalo. Então, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse mesmo intervalinho, para ficar mais fácil na hora do arremate. Peguei aqui o meu fio na cor verde água e vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Agora, eu vou subir 2 e 3 correntes. Contando com aquela laçadinha, é a minha terceira correntinha. Vou laçar e aqui nesse mesmo intervalo eu vou fazer mais um ponto alto. Fiquei agora com um total de 2 pontos altos, contando com essas 3 correntes. 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Formei aqui um leque. Laço. Pulo esse intervalo aqui, ó, de 3 pontos altos, venho no intervalo de 2 correntinhas. Venho nesse intervalo de 2 correntinhas e vou repetir o meu leque. Vou fazer 1,
2 pontos altos, 2 correntes, laço, e nesse mesmo intervalo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. O meu trabalho, ele vai ficando assim. Então, em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Se você estiver fazendo o seu trabalho e você observar que não está ficando retinho, ó, vocês vão ver que o meu está ficando aqui retinho. Se você vir que o seu trabalho está ficando repuxado, você vai colocar uma corrente aqui de separação entre um leque e outro. Então, você vai fazer um leque, uma correntinha e um leque. Então, em cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou fazer um leque. Eu vou dar aqui a volta e finalizar essa minha carreira. Bom, gente, fui fazendo aqui um leque para cada intervalo de 2 correntinhas, até chegar aqui no final, vai ficando assim o meu trabalho. Cheguei aqui no final, eu vou vir aqui, ó, 1, 2 e na terceira correntinha, onde eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas. Cheguei aqui no intervalo de 2 correntinhas, bem no meio desse leque. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço. No mesmo intervalo, eu faço um ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto picô. Laço, venho no mesmo intervalo e repito aqui mais 2 pontos altos. Agora, eu fiquei com um leque de 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar, vou vir aqui no próximo leque e vou repetir o meu leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, faço um ponto baixo, laço, e aqui eu termino de fazer os meus 2 pontos altos para formar aqui o meu leque. Então, vai ficando assim. Eu vou repetir aqui por toda a volta. Essa é a volta de número 15. Bom, gente, cheguei aqui no final, o meu trabalho tá ficando assim. Fica bem retinho, gente. Se você estiver fazendo e você vir que não precisa fazer uma corrente de separação aqui, entre um leque e outro, você não precisa fazer, só continuar fazendo leque sobre leque. Então, eu cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Agora, esse fio aqui, eu vou dar uma laçadinha, ó. Fiz aqui um nozinho e vou esconder esse fio aqui atrás, entre os pontos. Então, venho aqui atrás e puxo ele aqui para esconder ele entre os pontos. Se você tiver agulha de tapeçaria, é mais fácil ainda de arrematar. Mas eu vou arrematar aqui com vocês com agulha de crochê, ó. Então, eu venho aqui e venho escondendo ele aqui entre os pontos. Assim, o arremate, ele fica bem feito, gente. Ó. Vocês vão escondendo aí o fio de vocês. Chegou aqui, você pode pegar aqui, ó, essas duas... Você pode cortar aqui o seu fio ou colocar um pinguinho de cola. Aqui, onde a gente ficou com aquelas duas perninhas, gente, a gente pode fazer 2 nozinhos aqui. Ó, fiz um. Pode fazer um nó bem firme. E 2. Fez os seus nozinhos, você vem aqui, corta o seu fio e coloca um pingo de cola. Ou então, você pode esconder a perninha do fio entre os pontos, igual a gente fez com esse, ó. Por isso que é bom terminar e começar a carreira, ó, junto, porque fica as duas perninhas e fica mais fácil na hora de arrematar. E aqui, ó, desse lado, a parte do arremate ficou assim. Ó,
esse é o resultado da minha peça. Olha, gente, como fica lindo. Fica uma peça bem retinha, não fica embabadando, nem fica repuxado, fica bem retinho. Ainda falta arrematar aqui esses fios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse vídeo, né, e fazer essa peça linda, esse tapete super econômico. Então é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.